Quero me apresentar, eu sou a Cláudia Dias, sou membro da comunidade Naiote, sou casada com a Ailton há 17 anos, temos 4 filhos, um já voltou para a casa do pai, e é uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, partilhando um pouquinho da palavra de Deus, partilhando um pouquinho desse tema que é perseverar no caminho do Senhor. Eu quero ler com vocês a passagem do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, versículo 12. Desculpa. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, perseverar no caminho do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra perseverar, perseverança, o que vem a ser perseverança? Constância. Pensamos, por exemplo, num atleta. O atleta, muitas das vezes a gente acha assim, né? Quando ele vai fazer participar de uma corrida. Às vezes a gente acha que ele tem que correr muito mais rápido do que todos. E muitas das vezes, aquele que começa correndo muito rápido pode cansar e pode parar. Mas para ele terminar aquela corrida, ele precisa de constância. É muito melhor que ele comece rapidamente, mas por um determinado momento, ele já começa a diminuir um pouquinho a velocidade para que ele tenha constância e não se canse durante aquela corrida, até ele alcançar o final e o prêmio dessa corrida. Muitas das vezes, nós pensamos o seguinte: nós não temos metas espirituais. Na vida, nos estudos, a gente tem as nossas metas. Às vezes a pessoa estuda, né, pensa assim, vou prestar um concurso público. Aí ele estuda, persevera, porque muitas pessoas não conseguem passar numa primeira vez que prestam um concurso ou uma prova de vestibular. E para que ele possa alcançar aquele objetivo, ele persevera, ele continua estudando, presta o concurso, passa, presta o vestibular, passa. Aí, quando ele está ali naquele curso, ou quando ele está ali naquele trabalho, né, que ele conseguiu passar no concurso público, muitos e muitos continuam estudando, continuam prestando mais provas ali mesmo dentro daqueles departamentos do serviço público. Para quê? Porque ele almeja algo maior. Né? Tem metas. Quantas e quantas empresas, né, têm seus funcionários e já coloca até no quadro lá as metas que precisam ser cumpridas durante o mês. E as pessoas continuam e vão atrás e tentam bater a meta, né? Bate a meta. E quantos de nós não temos a nossa meta espiritual? Para que a gente possa perseverar no caminho do Senhor, a gente precisa ter as nossas metas espirituais. Olha, por exemplo, um agricultor. Quando ele vai plantar, ele separa aquela terra que ele pensa, né, essa terra é boa. Aí ele prepara a terra, ele coloca adubo, né? Ele coloca a semente, ele rega. Assim que a planta começa a nascer, ele vai lá e limpa, tira as pragas, né, as ervas daninhas. E ali a planta vai crescendo, e aí começa a dar frutos, e ele colhe. Mas para ele chegar até a colheita, ele precisou de um tempo, ele precisou perseverar. Se ele não perseverasse, ele não comeria do fruto do que ele plantou. Então, a perseverança é isso. Então, perseverar nos caminhos do Senhor é preciso muita determinação, muita vontade.
Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem vontade. Né? E nos caminhos do Senhor, não é diferente. Aliás, deveria ser até mais, né? Deveria ser até muito maior o nosso esforço. Porque nós sabemos que aqui, tudo que nós plantamos, que nós colhemos, que nós vivemos, é passageiro. É por um período de tempo. Mas, quando nós perseveramos no caminho do Senhor, como diz aqui na palavra de Tiago, né? Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A coroa da vida é a vida eterna. Aliás, o sentido da nossa vida cristã é buscar a coroa da vida eterna. Muitas vezes, nós pensamos, Jesus morreu numa cruz, Jesus nos deu a salvação, ele já pagou o preço, já está pago. A nossa salvação já está paga, a minha, a sua. Mas nós podemos perdê-la. Se nós não perseverarmos na vontade do Senhor, se nós não perseverarmos no que ele sonhou para nós. Quando Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva, ele sonhou tudo de melhor. Só que eles não perseveraram na vontade de Deus. Eles deixaram se seduzir pela serpente. E ali, naquele momento, eles perderam o que de melhor Deus tinha para proporcionar para eles. E nós, através do nosso pecado, através do nosso abandono das coisas de Deus, nós podemos perder a nossa salvação. Eu acho interessante que hoje em dia, não é uma crítica, é só um comentário. Hoje em dia, né, tem muitas pessoas trabalhando com o coaching e, assim, sempre tentando colocar um pensamento positivo, uma mensagem de ânimo, né, de motivação para as pessoas. Fala até, mira o alto, né, mira grande, pensa grande. E nós, estamos pensando grande na nossa vida espiritual? A gente está pensando grande? E aí, quando eu estava preparando esse momento, pensando nisso de pensar grande, eu me lembrei de uma coisa. Eu falei para vocês que eu tenho 3 filhos, né? E o meu caçulinha tem 4 aninhos. E de uns tempos para cá, ele saiu com uma lá em casa. Ele falou assim que ele quer ser papa. Eu falei, mas o menino, ele pensa grande mesmo, né? Ele mira alto. Achei muito interessante. Porque ele não quer ser padre, não, ele já quer logo ser papa. E eu acho bonitinho porque ele já escolheu até o nome. Porque, né, depois ele, com essa curiosidade de ser papa e tal, aí eu fui explicar para ele como que era o processo, né? Primeiro você tem que ser padre, aí tem alguns degraus para poder escalar, né? E aí expliquei para ele, e ele queria saber por que o Papa Francisco tinha o nome de Papa Francisco. Eu falei, filho, porque o Papa, quando ele é eleito como Papa, ele escolhe o nome que ele quer ser chamado, né? Aí ele escolheu Francisco. E é engraçado que anteriormente, assim, os tempos ele falava que queria casar e tal, né? E aí ele conversando com a irmãzinha dele, aí ele falou assim, Mariana, eu quero ser papa. E ela falou, mas você não pode casar. Ele, não tem problema não, mas eu quero ser papa. Mas quando eu for o papa, acho que eu vou ser Davi. Vou escolher esse nome, porque eu gosto muito do rei Davi. E eu achei muito interessante, porque uma criança de 4 anos já tem essa mentalidade. Não quer dizer que ele vai ser vocacionado, né? Que pode ser, glória a Deus se for. Nossa, vou ficar muito feliz. Rezarei por essa intenção. Mas o desejo dele, essa consciência de tão pequeno, essa consciência de já querer almejar algo espiritual. Você que está acompanhando, você tem tido metas espirituais? Você tem ensinado aos seus filhos buscar as coisas do alto? Porque, como diz a palavra, a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida aqui é tão passageira e precisa estar escondida em Cristo para que seja revelada. Eu acho tão bonito, porque na palavra de Deus nos compara nós, a igreja, como a noiva de Cristo.
Cristo ama a igreja como ama uma noiva. E é interessante, pensando por esse lado, olha só para vocês verem. Muitas das vezes a gente acha que perseverar no caminho do Senhor é só ir à igreja, participar das comunidades. Isso é fundamental para a nossa caminhada, é fundamental para que nós fiquemos de pé. É fundamental buscar os sacramentos, ter a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com o Senhor, para que nós fiquemos de pé, né? Mas muitas das vezes nós esquecemos de cuidar da nossa igreja doméstica. Porque quando nós perseveramos também na igreja doméstica, que foi um sonho do Senhor, tanto é que ele nasceu numa família, Jesus escolheu vir ao mundo através de uma família, através de Maria e José. Para quê? Para que nós pudéssemos entender o processo da própria vida, da própria natureza. E quando nós perseveramos no Senhor através da nossa família, nós estamos fazendo a vontade dele. Pensemos na perseverança. Quantas e quantas vezes nós desistimos? Quantas famílias desestruturadas, quantas famílias devastadas, quantas famílias que não estão mais convivendo diariamente, não conseguem olhar um no olho do outro, não conseguem conversar. Os pais não conseguem mais conversar com os filhos, saber os gostos dos filhos. O marido, a mulher, não consegue mais saber o gosto, o que gosta, o que lhe faz feliz, o que lhe faz bem. Não persevera. E muitas relações, até mesmo de amizades, né? Muitas relações estão sucumbindo. Quantos e quantos casamentos destruídos? Por quê? Porque não tem perseverança. Então, perseverar nos caminhos do Senhor através da igreja doméstica é fundamental, gente. Fundamental. Porque a palavra de Deus nos faz essa relação muitas e muitas vezes. E lembrando do que o seu Toninho sempre fala, né? Quando nós servimos a Deus na nossa família, aí é uma festa dobrada, né? Aí é uma festa dobrada. E às vezes muitas pessoas vão à igreja, vão servir na comunidade para fugir lá de casa, porque lá em casa está bagunçado, lá em casa está meio, está tenso, eu não aguento aquela mulher, eu não aguento aquele homem, então eu vou lá para a comunidade, eu vou lá para a igreja, eu vou servir para poder ficar longe. E não é assim, não. Perseverar nos caminhos do Senhor é principalmente perseverar no seio da nossa casa, no seio da nossa família. O seu Toninho diz muito assim, servir a Deus até que é fácil, difícil é fazer a vontade dele. Você já parou para pensar? Qual que é a vontade de Deus na sua vida? Qual que é? Para um pouquinho agora e pensa, qual que é a vontade de Deus na sua vida? Quero pegar aqui também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por ali entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que acontece? Nessa vida aqui, nossa, muitas e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o que a gente quer é o quê? É sombra e água fresca, né? A gente quer que tudo dê certo, a gente quer que tudo caminhe assim, né? Ao nosso favor. E nós nos esquecemos que estreita é a porta e apertado é o caminho que nos conduz à salvação. Então, a perseverança, meus irmãos,
é o caminho estreito. Perseverar nos caminhos do Senhor é entrar pela porta estreita. Não tem outro caminho. Quando nós pensamos num caminho, olha só, quando você vai sair de viagem, você entra no carro, ou você pega o ônibus, né? Mas vamos no sentido aqui que a gente entrou dentro de um carro. A gente tem um destino. Quando nós saímos daquele caminho, a gente tem que ir ali, ó. Né? Vou lá para o Tocantins, por exemplo. Pego ali a BR-153 e vou direto. Se eu sair daquele caminho, quando eu passar em vários lugares, vai ter trevo, vai ter entrada para uma cidade, vai ter entrada para outra, né? Lado esquerdo, lado direito. Se eu sair daquele caminho, eu não vou chegar no meu destino. Então, eu preciso ter consciência de onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. A perseverança é isso. É você saber onde você quer chegar, mesmo que fure um pneu, né? Uma coisa importante, não pode deixar de colocar combustível. E o nosso combustível, nós cristãos, é o quê? É a oração, sacramento. Quem pode? Comunhão diária, né? Sacramento é Eucaristia, confissão. Quantas e quantas pessoas estão hoje sem confissão? Quantas e quantas pessoas estão sem o sacramento da Eucaristia? Abandonaram a igreja, abandonaram a missa. Hoje a gente já está voltando, né, com as nossas missas presenciais, mas muitos já se acomodaram, vão ficar em casa. Sacramento, gente, não é virtual, não. Sacramento é presencial. Então, o nosso abastecimento, o nosso combustível é a presença do Senhor. É estar na presença do Senhor, é estar na busca do Senhor. Então, se nós almejamos chegar a um determinado fim, a um destino, e nosso destino é o quê? A casa do Pai, a vida eterna. Então, o nosso destino é esse. Se nós queremos chegar nesse destino, nós precisamos perseverar. Nós precisamos esquecer da porta larga, do caminho espaçoso e entrarmos na porta estreita. Não se esquecer que, como diz a palavra de Deus, que o servo não é mais que o seu senhor. E quando nós falamos que o servo não é mais que o seu senhor, a gente precisa se lembrar quem é o nosso Senhor. O nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus viveu aqui nessa terra? Como que foi o caminho? Como que foi a vida dele? Foi um caminho de bonança? Foi um caminho de conquistas? Foi um caminho de cruz. Não que nós vamos viver só a cruz, porque a própria palavra diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem abundância de bens para nós, de graças para nós. Mas muitas das vezes, nós queremos só a graça do Senhor. Nós queremos só o que Ele pode nos proporcionar. E nós não queremos Ele verdadeiramente. Quantas e quantas vezes nós alcançamos graças, né? Às vezes fazemos novena, fazemos propósito, fazemos jejum, faz jejum de Daniel, faz novena disso, daquilo, porque você quer uma graça. E quando você alcança a graça, você abandona o Senhor. Não é nenhuma e nem duas vezes, ou uma e outra pessoa, não. São vários de nós. Pare e pensa um pouquinho agora. Você quer o Senhor que pode fazer as coisas para você? Você quer a bênção, mas você não quer o Senhor de verdade. Nós não queremos o Senhor de verdade. Pare e pensa um pouquinho. Então, precisamos perseverar. E muitas vezes, nós buscamos algo, buscamos uma bênção, rezamos, fazendo novena, fazendo penitência, mas não alcançamos aquilo que desejamos. Será que era a vontade de Deus para nós? Será que era? Já se fez essa pergunta? Porque o Senhor fala na palavra.
Buscai e achareis. Bateis e vos será aberto. Será que você está batendo na porta certa? Será que você está buscando o que verdadeiramente é a vontade de Deus para a sua vida? Pare e pensa um pouquinho. Às vezes, nós temos 1001 motivos, né? Para não fazer determinadas coisas. Olha só, por exemplo, para ir no trabalho, para ir para a faculdade. Você está cansado, né? Está doente, mas você vai. Está cansado, indignado, quer ficar deitado, mas você vai por quê? Porque você pensa na recompensa. Você pensa naquilo que você vai alcançar no final daquele esforço, no final daquele sacrifício. E na vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos pensar no que vem depois daquilo, né? Depois dessa morada nossa aqui, dessa morada passageira, a nossa vida eterna. Igual fala na palavra que a gente precisa colocar o nosso tesouro onde a traça não corrói. E quantas vezes nós estamos colocando o nosso tesouro, o nosso coração aqui, onde a traça corrói. Todos nós temos motivos para não querer avançar, não querer sair de onde está, pelo cansaço, pelo desânimo. Mas eu te falo agora, irmão, você que está acompanhando agora, se você está nessa situação, se você está desanimado, eu te peço que você renuncie agora, pelo poder do sangue de Jesus. Renuncie agora, todo desânimo, todo cansaço, todo abatimento. E fala para o Senhor que você quer verdadeiramente perseverar. Perseverar na vontade do Senhor. Então, irmãos, é muito importante, como eu falei, daquele carro que está na estrada, a gente ler a palavra de Deus, servir a Deus na comunidade, na igreja, na paróquia, e servir a Deus na nossa casa. Ah, como é lindo, né, gente? Como é lindo a gente poder servir os nossos. É muito gratificante. Eu tenho os meus filhos, e o meu terceiro, o caçulinha, ele nasceu com um problema genético, uma má formação genética. Então, eu parei de trabalhar fora para trabalhar dobrado dentro de casa, né? Para acompanhá-lo. Então, assim, num primeiro momento, assim, muitas pessoas estranharam, né? Acharam que eu estava meio doida. Mas eu falo para vocês hoje, 4 anos depois, vale a pena. Valeu muito a pena. Porque o meu mais velho, olha só um exemplo que eu quero partilhar com vocês. Tem 13 anos. E esses dias, assim, a gente conversa muito, né, sobre a vontade de Deus, sobre os mandamentos, sobre o que é certo e o que é errado, porque hoje as pessoas estão perdendo a noção do que é certo e do que é errado, né, pessoal? Então, assim, o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado mesmo que todos estejam fazendo. Então, assim, nas nossas conversas, é muito tranquilo. E esses dias, ele estava assistindo uma série na TV fechada, né? E aí ele estava gostando muito daquela série. Inclusive, eu até comecei a assistir com ele, mas eu vi algumas coisas assim que não agradavam a Deus. Só que eu aprendi a não proibir de cara, se algo não vai fazer tão mal num primeiro momento, né? Então, eu comecei a rezar, falei assim, Senhor, mostra para ele. E eu achei muito interessante que depois de alguns episódios, ele chegou em mim e falou assim, mamãe, eu não vou querer mais assistir aquela série. Eu falei, mas por quê, João Vitor? Mamãe, eu estou vendo umas coisas ali que não estão.
absorver. Ele conseguiu absorver a vontade de Deus para a vida dele. Ele conseguiu entender que se ele continuasse assistindo aquela série, ele poderia ser influenciado negativamente. E eu não precisei proibir. Eu não precisei falar nada para ele. Apenas com a minha oração e com a direção que eu tenho dado dentro de casa, né, nós, como pais, conseguimos fazer. Ele conseguiu enxergar por conta própria. Quer dizer que ele vai acertar sempre? Que nós vamos acertar sempre? Não. Nós somos humanos, nós somos carne e osso como qualquer um. Mas nós queremos perseverar no caminho do Senhor através do quê? Da vontade do Senhor para nós. Nós queremos perseverar nos caminhos do Senhor. Outro dia, mais um exemplo dessa mesma área, a outra, a Mariana, estava assistindo também um desenho e ela viu também algo que não agradava à vontade de Deus. Às vezes vocês podem achar que é radicalismo. Não, mas não é. Hoje, vou falar abertamente, infelizmente, a ideologia de gênero veio para destruir a personalidade e a identidade das pessoas. Eu não estou falando aqui sobre preconceito, não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre identidade. A identidade que Deus imprimiu em cada um de nós, quando Ele sonhou cada um de nós, porque nós fomos sonhados. Eu, Cláudia, você que está aí assistindo, você foi sonhado por Deus. Você foi sonhado, você foi desejado pelo Senhor. E Ele imprimiu em você características que são únicas. Tanto é que um pai, uma mãe, ele pode ter 10, 20 filhos. Não tem ninguém que é igual ao outro. Não tem. Os dedos da sua mão, nenhuma digital é igual. Então, o Senhor sonhou com cada um de nós. E, infelizmente, o que está acontecendo neste mundo com a ideologia de gênero é tirar toda a impressão celestial, toda a impressão de Deus que foi colocada em cada um de nós, infelizmente. Então, esses dias, ela assistindo um desenho totalmente inofensivo, né? Assim, poderíamos pensar que é totalmente inofensivo. E aí, de repente, ela me chamou, falou, mamãe, vem cá, por favor, vem cá para a senhora ver uma coisa. Aí ela voltou e mostrou lá. Escancarado, um adolescente namorando, infelizmente, com outra do mesmo sexo, num desenho, entendeu? E tinha o Grêmio Estudantil LGBTQI+. Isso num desenho. Não estou falando aqui de preconceito. Quero que vocês entendam dessa forma. Não é preconceito, mas é o seguinte, uma criança não tem necessidade de ser doutrinada para a sexualidade precoce. Não tem necessidade. Cada coisa no seu momento. Na Bíblia fala que tudo no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Uma criança não tem necessidade. Não é para isso que ela foi sonhada, que cada um de nós fomos sonhados. Tanto com relação à criança, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos. Então, irmãos, perseverar no caminho do Senhor é perseverar na vontade do Senhor. Eu quero convidar você agora, neste momento, onde você estiver, da maneira que você estiver, que você possa fechar seus olhos. Nós vamos rezar um pouquinho. E eu quero pedir que você comece a pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que possa vir revelar no seu coração qual é a vontade de Deus para a sua vida. Feche seus olhos neste momento e fala assim, Senhor, eu me coloco à sua disposição. Senhor, eu tenho ficado tão atarefado, tão
preocupado com tantas coisas. Eu tenho pensado em tantas coisas, Senhor. Eu tenho ocupado a minha mente, eu tenho ocupado o meu tempo, eu tenho ocupado o meu coração com coisas que não são verdadeiramente o que o Senhor quer para mim. Senhor Jesus, eu quero pedir que através do Espírito Santo eu tenha a graça agora de me abandonar na sua vontade. Jesus, eu quero pedir que, pelo poder do Espírito Santo, eu possa desapegar. Jesus coloca muito forte agora no coração de uma pessoa que precisa desapegar, que ela não consegue desapegar. Desapegar de pessoas. Tem uma outra pessoa que não consegue desapegar de coisas materiais e está ficando doente por causa disso. Você não consegue mais dormir porque você está muito apegado em coisas materiais. Então vai falando para o Senhor agora: Jesus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, que eu tenha a graça agora, Jesus, de me abandonar na sua vontade. Ah, meus irmãos, é muito lindo. É muito lindo quando nós nos abandonamos na vontade de Deus. A vida vai fluindo mais leve. Faça a experiência. Faça a experiência e eu tenho certeza que você vai entrar aqui em contato com a nossa comunidade e vai testemunhar essa graça de se abandonar na vontade do Senhor e ver que a sua vida vai ficar mais leve. Você vai sentir mais leve. E quando nós nos abandonamos na vontade do Senhor, nós somos como aquela passagem do Evangelho que fala que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Porque pode vir tempestade, pode vir a chuva, pode vir ventos, e a nossa casa vai continuar de pé. Quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, quando nós fazemos a vontade do Senhor, tanto faz na nossa casa física, a nossa família, ou até mesmo você que serve em alguma paróquia, alguma comunidade, e passa por tribulações, e passa por tempestades, porque todos nós passamos. Todos nós passamos. A nossa casa, quando é construída na rocha, ela é firme. Então vai pedindo para o Senhor nesta noite, e nós vamos cantar. Você canta daí se você souber, se você não souber, você vai só clamando o nome de Jesus, clamando o Espírito Santo sobre você. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. E o meu coração
louvar.